Olá, viva! Sejam bem-vindos à Rádio Diz que Disse, o podcast do Região de Leiria que aborda sem constrangimentos os temas mais difíceis das organizações, aqueles que circulam nos corredores físicos e virtuais e que tanto influem no estado de espírito das pessoas. Hoje o tema é talvez um dos que mais Diz que Disse motiva: os amores no local de trabalho. Como habitualmente, estão connosco a Patrícia Ervilha e o Artur Ferraz, profissionais da área de gestão de pessoas e, claro, das suas emoções. Este programa tem o patrocínio de LPM, concessionário Peugeot, FNAC, Isdom, Marinha Grande e Randstad, especialista em recursos humanos. Amor e trabalho é ou não uma mistura explosiva? Em ambiente profissional, as relações devem ser proibidas? Não? Sim? Isso significa que não se deve contratar casais, por exemplo? Talvez dependa do setor de atividade. Recordo que não há muito tempo, numa reportagem numa empresa de transportes de longo curso, a CEO me dizia que tinha preferência por casais porque se complementavam muito bem. Isto é um caso de exceção, Patrícia? Ou há mais casos em que as empresas, as organizações prefiram ter casais? Olá, Patrícia. Olá, Artur. Olá. Eu acho que é um caso de exceção. Estava a pensar, há realmente situações em que faz sentido, até naquelas situações que vemos muitas vezes no jornal a pedir caseiros. É um casal que se pretende para tomar conta de uma quinta, o que for. Há situações em que faz sentido e que pode ser benéfico, mas penso que são excepcionais. Assim, regra geral, penso que à partida contratar um casal propositadamente não será muito comum. E quando um profissional já está a trabalhar, existe a possibilidade de... há uma vaga que surge, por exemplo, existe a possibilidade de contratar o marido ou a mulher. As empresas preferem não o fazer? As empresas têm que clarificar isso muito bem. As empresas têm que clarificar isso muito bem. Sempre voltamos ao princípio, porque as empresas podem fazê-lo. Se me perguntares, eu pessoalmente não me parece que seja uma boa estratégia, o que não quer dizer que não possa realmente resultar bem. Pode ter bons resultados, mas tem que ser uma decisão da empresa e tem que ser claro. E tem que haver regra. Tem que haver uma regra. É possível ou não é possível? Ok, então se é possível, vamos depois enfrentar os desafios que isso nos traz. Há muitas empresas, principalmente as grandes empresas, que têm, de facto, estabelecem imensas regras, mas depois a verdade é que nesta área a fuga às regras também é muito fácil. É o amor. É o amor, exatamente. Artur? É o amor. Não? O amor é incontrolável. Quer dizer, uma coisa é ser antes, não é? Ele era casado. Outra coisa é, no local de trabalho, eu lembro, por exemplo, há uns anos, quando a SIC começou, era um projeto muito, muito, muito intenso para quem lá esteve, que fez com que a maior parte deles alterassem os seus parceiros. E eram quase todos ternos e passaram a ser eternos. Porquê? E passaram a ser eternos porque eles estavam ali quase todo o dia e viviam muito intensamente aquilo. E, portanto, isto foi uma situação muito curiosa. E tem a ver com isto, quer dizer, o amor é o quê? Como é que a empresa até pode dizer? É proibido. Ela pode proibir à vontade. Assim como pode proibir de sorrir, de falar ou o que seja. Mas isso é uma coisa que não se proíbe, não é? Que alguém vai com certeza contornar e vai fazer sempre que possível. É uma coisa natural, é humana e felizmente que é. Não é? Se vamos proibir o amor, estamos tramados. E quais as situações mais difíceis de gerir? Entre colegas, entre pares, entre colaboradores e superiores hierárquicos? Ou são todas elas difíceis de gerir? Podem ser todas elas difíceis de gerir e podem também não ser, né? Eu estava a lembrar-me depende também muito da dimensão da empresa, porque a dada altura pode-se chegar à conclusão que sim, que o casal estar próximo em termos de trabalho não é útil para a empresa, mas a empresa ter dimensão para poder... Ok, um vai trabalhar para uma área, outro vai trabalhar para outra e até se tomarem decisões a esse nível. Há empresas que fazem isso. Por exemplo, há uma cadeia de retalho que as pessoas podem ser casadas, mas não podem trabalhar na mesma loja. Mas é fácil, porque eu não trabalho nesta loja aqui, vou para aquela ali. Pronto, e está resolvido o problema. Agora, quando a dimensão é mais pequena, que é a maioria dos casos,
E quando têm, por exemplo, de trabalhar na mesma sala até, no mesmo Mas espaço? estamos a falar do amor criado dentro da organização ou do que já vem de trás? Ambos. Pois, não é? pergunto-vos. Não, mas é que está. É que aquilo que é criado muitas vezes é criado por essa proximidade, não é? Pois. Pronto, essa proximidade faz com que determinadas coisas aconteçam, porque é o que é, não é? Agora a questão é, como é que se gera isso? Não é? É essa essa a a questão. pergunta. Em primeiro lugar, eu não sei se é gerível ou se vai ser gerido, porque muitas vezes isso nem é do conhecimento das pessoas. E daí o diz que disse. Não é? Há muita gente, e eu quero pegar muito nisto, porque há muita gente que diz que disse que fez e que aconteceu E que não de facto aconteceu nada. não aconteceu, não é? E portanto, isso é muito importante desta ótica, porque uma coisa é o amor efetivo e portanto concretizado, não é? Outra coisa é aquele que O amor clandestino. o clandestino, que não é, nem é o clandestino, É o é aquele que boato. não existe, É o que é só boato mesmo. É o disco disso, É o disco disso não é? completo. Ouvimos. Sim. É o disco disso. E isso afeta, efetivamente, afeta a pessoa em causa, seja ela quem for, afeta a reputação dessa pessoa e muitas vezes vai afetar a Pode vida afetar dela. a família, não é? claro. Claro, não é? Portanto, isso é que é o problema que tem que ser gerido e essa é a parte. Gerir a situação amorosa propriamente dita, se ela acontecer, eu diria, se for amor, se for amor não há hipótese de gerir. Não é gerir, que o vai acontecer. Eu não estava à espera de um Arthur tão romântico, não é? É Deste hoje lado o tão dia, quer romântico, dizer, não é? estamos quase, Está a estamos chegar. quase naquele dia que É isso coisa, deve mesmo. ser isso. Deve Então, ser. se forem apanhados a namorar no local de trabalho, o que deve a organização fazer? Ui, está a pano para mangas. Essa provocou-nos aqui Essa uns provocou momentos aqui, de sim, um silêncio, momento não é? de silêncio. Porque Há aqui se forem apanhados a namorar, depende também do que é namorar, não é? Se forem apanhados a namorar. Mas pronto, se forem apanhados a namorar, eu acho que quer dizer, tem que se encarar as coisas com a relativa naturalidade que elas têm. Não estou a dizer não estou a normalizar a situação, não acho que seja esse o caminho. Também acho que não é preciso explicar a ninguém que à partida não é uma prática para se ter no local de trabalho, não é? Penso, Sim, mas julgo é tal que questão. pode haver bom ações de senso. sensibilização sobre isso, não é? É o bom senso aqui outra vez. Mas há o bom senso aqui que é fundamental, não é? Eu diria que sim, não é? Que é, vamos lá ver, apanhamos várias pessoas. Eu tive uma situação numa empresa em que houve uma altura em que as pessoas andavam muito a contar isso. E chegaram ao pé de mim e disseram assim: olha, Arthur, estamos aqui com uma situação porque era verão, porque havia, as temperaturas estavam mais elevadas, qualquer coisa estava ali a provocar alguma situação e havia ali coisas que estavam a descambar um pouco. Então, o que é que a gente faz a isto? Eu perguntava a uma pessoa, disse, olha, vamos ter que criar aqui alguma fronteira relativamente àquilo que é a situação. Portanto, estamos a falar também de um ambiente que era uma equipa muito jovem, as pessoas eram muito novas. Pode ser uma coisa muito descontraída Era uma coisa que cai. e que de alguma maneira foi encarada desta forma, que é, isso está ou pode estar a provocar para fora da organização uma imagem menos positiva. Vamos tentar que isso... E as pessoas perceberam e clarificaram Mas isso. dentro do local de trabalho, o casal, quando a relação é assumida, obviamente, Sim. deve procurar distanciar-se ou, por exemplo, nos intervalos, deve desligar-se um bocadinho da relação e ser eu acho que nisso é possível? assim. Eu acho que quando nós estamos a trabalhar, temos um mindset das pessoas que estão e que trabalham juntas, e eu conheço vários casais que trabalham juntos, e que funcionam, quer dizer, durante o horário de trabalho estão a trabalhar, estão a desenvolver as suas atividades, podem procurar ou não, e ninguém está à espera que eu no intervalo vá ter com a pessoa para ter ali um momento de intimidade, seja lá ele qual for, seja Sim. de conversa particular ou não é? Não. As pessoas sabem fazer. Quem está habituado a trabalhar dessa forma sabe que isso não faz parte do processo. E, portanto, E nem quer, não é? nem quer que isso misturar aconteça, as não é? coisas. Nem quer misturar, Regra porque geral, estamos não no quer mindset misturar. profissional. Mas há questões que é impossível não trazer de casa. Vamos supor uma zanga, um desentendimento. Isso depois não se reflete no local de trabalho. Eu e não sou tem um pouco de acordo com o que o Arthur estava a dizer. Eu acho que as pessoas que passam por essa situação já têm elas próprias estratégias
para se proteger dessa mesma Dessa situação e situação, conseguem separar. Não Sim. conheço muitos casos. Estava aqui a tentar pensar em exemplos. Os exemplos que eu conheço, realmente as pessoas separam as coisas e a zanga de casa ninguém vai perceber. Eu estou de acordo com isso, que independentemente, às vezes isso acontecerá, seguramente até Com certeza. nem só entre cônjuges, mas até entre amigos, isso acontece, não é? Zangas de amigos que fazem com que dentro das empresas depois as coisas corram mal. Mais uma vez, se essa questão passar a ser uma questão e se eu tiver poder de decisão para poder agir sobre isso, isso tem que ser um assunto a ser falado, normalmente até entre os visados. E principalmente se eles forem, por exemplo, os donos da empresa, se for uma empresa familiar e estejam lá os dois, não é? Outra coisa é quando essa situação, mais uma vez, acontece dentro já da organização, ou seja, ambos estão numa situação e fruto da sua convivência, gera-se ali uma relação pessoal. E isso, às vezes, se não for desenvolvido com o profissionalismo que se impõe numa situação dessas, pode gerar situações muito complicadas, mais uma vez, informais. Sim, mas eu estava aqui a pensar noutra situação, que era a situação que estavas a falar do clandestino. O clandestino é que é o difícil de lidar, porque o clandestino gera imenso diz-que-disse, não é? E o clandestino, por isso mesmo, não é? Porque não é oficial, porque não vamos trazê-lo para cima da mesa, ou vamos, ou não. É uma situação. Eu penso que aí é que o desafio é maior. E tem que se ter muito cuidado e muito respeito pelo espaço de cada um, mas quando nos apercebemos que a situação está a escalar, não é? E que já está no corredor, no corredor, então tem que se abordar. Sim. E esse clandestino pode ser clandestino ambos sabem, e portanto existir, portanto ser um clandestino verdadeiro, mas também pode ser só um clandestino na cabeça de um deles. Também. E às vezes isso acontece, e portanto quando isso também acontece, essa situação também não é, e isso tanto faz ser entre colegas ou entre chefes e subordinados. E isso tem consequências também complexas, porque isto é muito difícil de gerir com instrumentos de gestão, não é? Porque isto não é gestão, Claro. isto são relações, são relações humanas, não há folhas de Excel que no resolvam seu uma coisa mais, desta. no seu mais íntimo ainda por cima, não é? Aquilo que muitas vezes acontece, principalmente quando a pessoa, por exemplo, se apercebe que não é correspondida, por exemplo, numa situação dessas, ou então quando aconteceu a situação clandestina, mas foi esporádica, não é? E depois uma das partes resolve ir à vida naturalmente e ficou perfeitamente encantada, mas a outra ficou ali no momento durante anos. Há tantas nuances, não é? Ou quando há um divórcio e um deles começa a relacionar-se com o colega do lado. Sim. Isso. Outra questão É também outra importante. situação muito difícil de gerir, não é? E comum. O ser humano é uma coisa fantástica por causa disso mesmo, não é? Portanto, saber gerir isto. Eu não lhe chamava gerir, eu acho que isto é mesmo viver, é saber viver estas situações porque são naturais. Se passa do amor no local de trabalho para o ódio no local de trabalho. Exatamente, Pois. e aquele exemplo que o Arthur estava a dar, eu estava a dar o exemplo da SIC, que de repente as pessoas começaram porque viviam... Esse exemplo, se calhar passado uns anos, passa a ser o exemplo inverso, não é? E realmente as pessoas começam-se a separar, começam-se a divorciar e começam a seguir outros caminhos. E é preciso também lidar com isso quando estão no mesmo local de trabalho, exatamente na mesma lógica, sempre, não é? É uma questão tão pessoal, tão íntima, tão sensível, que aí talvez se a pessoa procurar ajuda, não é? Haver alguém disponível e pronto para isso, mas também se a pessoa não procurar, não vamos estar a interferir. Não é fácil não falar, é... exatamente, porque não é fácil falar. Sabemos que há um diz que disse que há uma. Então, olha lá, andam a dizer que isto está a acontecer. Isto não se faz, não é? Não é claro. E também vai ser sempre muito difícil que a pessoa assuma que agora, lá está, perante aquela situação em que um segue em frente sem problemas e o outro ficou no momento, ninguém vai dizer que a pessoa que ficou no momento, essa pessoa não vai assumir, com certeza, que aquilo que está a fazer agora em termos de ação profissional é por causa disso, não é? Portanto, ela não vai ter essa ação. Portanto, teríamos aqui agora imenso pano para mangas. Temos pano, mas não temos tempo. Não temos mangas. E é com mais amor do que ódio Sim, que nos sempre. despedimos, sempre. Sempre amor.
Este e todos os outros programas da Rádio Diz que Disse estão disponíveis na plataforma Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ou no site do Região de Leiria. Se quiser escrever-nos, pode fazê-lo para podcast@regiãodeleiria.pt. Até breve.